Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Continuo aqui firme e forte, ó, fazendo as minhas anotações. Olha só. É, lembra do resumo que eu estava fazendo ontem, que eu até mostrei, né, para vocês um tanto de folha. Aqui, ó, deixa eu mostrar. Ó, esse tanto de folha aqui. Então, aí eu comecei a fazer, tô quase terminando. Quero terminar logo para não deixar para última hora, né? Eu falei para vocês ontem, se eu não me engano, em um dos stories que eu fiz, que é para entregar dia 10, mas não, gente, é para entregar até dia 30 desse mês de outubro. Então, quanto mais logo eu terminar, eu fico tranquila, né? E simbora fazer, né? Gente, hoje foi dia de fazer feira, né? A gente fez feira hoje para minha mãe. Aí é legal porque daí o pessoal vem entregar em casa, sabe? É, antes não era assim não, mas agora eles estão trabalhando, né, com essa opção, sabe? E foi bem legal porque daí evita de ficar carregando peso, essas coisas, né? E aí foi bem tranquilo porque daí enquanto eu fui para a farmácia recomprar medicamento, é, eles trouxeram, né, para minha mãe, trouxeram aqui para os meus pais, né? E aí foi bem tranquilo, porque daí não precisa ficar carregando peso e a gente consegue também fazer outras coisas. Então foi bem da hora, assim. Aí cheguei em casa, a gente já foi preparando o almoço. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Enquanto eu tô aqui fazendo as minhas anotações, tá tão frio aqui, mas tão frio que eu resolvi fazer um mingau de fubá, ó. Tá com canela, tá bem gostoso, bem quente. E para esquentar o friozinho aqui. As folhas minhas estão aqui, ó, cheio de coisas para escrever. Meu caderno aqui. E assim, gente, aí eu tenho mania de ficar assim para não inchar minha perna, sabe? E, e assim, é bem tranquilo quando eu consigo arrumar o meu caderno nessa posição e eu não fico com a perna para baixo, né? Para não causar inchaço. Mas olha que delícia que tá esse mingau, bem quente. Pensa no mingau que tá quente. É esse daqui, ó. E eu tô saboreando enquanto eu estudo. Boa, né? Fiz para mim tomar, para mim comer aqui bem gostoso, bem quente. E aí eu aproveito e já deixo para minha filha também, né? Que ela chega do trabalho, ela chega quase meia-noite e é muito frio. Então dá para ela comer esse mingau, né, antes de dormir. A minha mãe não come, gente. Por quê? Porque quem tem diabetes não é bom comer fubá, farinha de milho, uma série de coisas que não deve comer que faz mal. Então ela evita, né? E aí, assim, tipo, quando eu tô com vontade, daí eu faço pra mim e não fico alarmando pra não dar vontade dela comer também, né? Porque judiação, né? Então, E é assim que a gente vai fazendo, acaba um ajudando o outro. E isso é muito importante. Gente, vocês gostam também de mingau de fubá? Eu pensei em fazer de maizena, sabe? Mas só que daí eu fui ver, não tinha maizena, tinha acabado. Aí, aí tinha bastante fubá. Aí eu fiz de fubá mesmo. Aí coloquei uma canela. E olha, pensa num alimento bom, viu? Bom demais, ó. Hum, e sem contar que é bem nutritivo, né? Por isso que eu falei. E ele chega até a ser meio que calórico, sabe? E mais de vez em quando não faz mal. Isso aqui eu faço muito de vez em quando. Nossa, meu Deus.
Gente, assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem faz, a rotina de quem faz faculdade com a idade madura, assim, tem que ser regado a muita disciplina. Por quê? Nós temos obrigação de limpar a casa, cuidar do alimento. No meu caso, eu sou artesã também, graças a Deus, trabalho com artesanato. Então, eu procuro, assim, dividir o meu tempo. No momento, eu não tô fazendo, por quê? Por conta que eu mudei, né? Mudei de casa, mudei de cidade. Então, assim, é bem corrido, tá bem corrido, porque tem coisas que eu nem tirei da caixa ainda. Aí, assim, logo também eu vim pra cá, pra Minas, né? Então, e aqui eu tô acompanhando mais os meus pais, mais a minha mãe, né? Então, e daí por conta dessa correria, dessas coisas acontecendo, eu não tenho pegado nos meus artesanatos, eu não tenho feito. Inclusive, o Natal tá aí, eu não fiz nada, 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 nada ainda. Mas eu pretendo, né, assim que eu chegar em casa, mandar ver nas minhas coisas, porque eu quero decorar minha casa, tô numa casa diferente, é, bairro, cidade, tudo diferente, então eu quero nem organizar, deixar decoradinho para o Natal, conforme eu sempre gosto de fazer. E, e assim, a gente tem que ser bem regrada, porque senão a gente não consegue dar conta das nossas coisas. Mas eu gosto, eu gosto dessa correria, porque não dá tempo de ficar pensando bobeira, sabe? Ficar de cabeça cheia pensando nas coisas que faz mal pra gente, né? E daí, como vocês sabem, alguns, né, de vocês que já têm me acompanhado há algum tempo, eu tenho estudado muito sobre o autoconhecimento, sabe? E uma das coisas que a gente aprende no autoconhecimento é ser planejado. Ou seja, é a gente se planejar para fazer as coisas, sabe? Ser organizado, é, para não trocar os pés pelas mãos e acabar dando tudo errado. Então, assim, a disciplina a gente também aprende no autocuidado, né? A gente aprende a ter controle das coisas, porque senão, gente, a gente não consegue dar conta das nossas obrigações, né? Então, eu vou fazendo assim, vou fazendo aos poucos para ver se a gente consegue dar conta de tudo. Mas o artesanato eu só vou mexer quando eu estiver na minha casa, quando eu estiver voltado para minha casa. Sim, quando eu chegar em casa, eu quero fazer, sabe, as minhas peças e decorar a minha casa, deixar tudo bonitinho, né? E por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu quero influenciar você e fazer com que você acredite que dá para você fazer sim, estudar, voltar à sua rotina, sabe? Basta somente você ser disciplinado, tá? Não existe idade, eu sempre falo que não existe idade para voltar a fazer alguma coisa. A idade certa, o tempo certo é o momento em que você deseja e decide começar, tá? Esse é o momento certo. Então, o que que você tem que fazer? Só começa. Só começa, vai atrás dos seus sonhos, faça se tornar realidade, porque Deus já colocou o sonho no seu coração, está em você. Acreditar e fazer acontecer está em você, tá? Deus já projetou no teu coração, já fez nascer esse desejo enorme aí dentro e tá na tua mão, né? É o que eu tenho feito, gente. Esse sonho de fazer pedagogia, ou na época era magistério, isso eu tenho já faz tempo, muito tempo. Porém, agora os meus filhos cresceram, né? São casados. Quem não é casada é independente. Então, assim, não precisa da gente para estar fazendo as coisas, né? E foi agora a oportunidade que Deus me deu de fazer acontecer o meu sonho. E eu tô correndo atrás, tentando fazer o meu melhor. Se Deus quiser, muito em breve, eu estarei formada para a honra e glória do nome do nosso Senhor, né? Vou ter minha turminha para lecionar, para trabalhar. Farei tudo com muito amor.
E minha gente, fazer feira, fazer farmácia, né, e comprar os remédios, limpar a casa. E agora eu tô estudando aqui, né, dando conta das minhas coisas. Faz parte da minha rotina de hoje, tá? Tô muito feliz por ter conseguido dar conta, né, do que eu planejei para hoje. Tô aqui comendo aqui, ó, o meu mingauzinho, graças a Deus, né? E vou continuar aqui, gente, no meu propósito aqui, e quero deixar para vocês uma ótima noite, tá? Uma noite de bons sonhos e que amanhã o Senhor prepare para você também um ótimo dia cheio de bênçãos, cheio de alegria, tá? Para ter bênçãos também para contar no fim da tarde, na noitinha, tá bom? Ó, beijo para todos vocês.